Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo agora. Vamos lá, meu povo, vamos voltando, porque eu acho que a transmissão não ficou legal. Boa noite, Malu Oliver, seja bem-vinda. Fernando, já sei que é o Fernando. Gilmar, Rafael Melo. Quem não estiver me ouvindo, por favor, diga. Aliás, vou fazer o contrário, que é mais fácil. Quem estiver ouvindo, por favor, escreva. Sim, estou te ouvindo, para eu poder saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Boa noite, Fernando. Você está me ouvindo? Porque sim, estou te ouvindo. Então, eu acredito que ninguém conseguiu ouvir a última transmissão. Vocês não ouviram? Obrigada, Amplo Direito. Vocês não ouviram nada na última transmissão? Querem que eu comece novamente ou ouvindo Rafael Melo? Nada, Amplo Direito. Então ninguém ouviu nada na última transmissão, né? A última estava ruim. Então vamos começar tudo novamente. Não tem problema. A Roberta está aqui para recomeçar. A gente faz novamente esse debate. Vamos começar. Gente, como eu tinha falado, na última sexta... Agora sim, boa noite, doutora. Eu não escutei nada. Então, Gilmar, agora eu estava com saudade de vocês, porque eu estava falando, e ninguém interagindo comigo. Agora sim, estou recebendo vários corações, estou recebendo comentários de vocês, e isso é que tem graça para mim. O resto não tem graça, não. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês tudo. Vamos começar do zero, tá? Para que vocês possam entender exatamente o que aconteceu. Eu, na última sexta-feira, fiquei durante todo o dia na sede da OAB seccional do Rio de Janeiro e eu participei de um seminário que começou às 10 horas da manhã, para vocês terem uma ideia, e encerrou às 19 horas. E lá nós contamos com a participação de Obrigada por compartilhar, Gilmar. Nós contamos com a participação de muitos, mas muitos operadores do direito. Então eu vou passar para vocês algumas pessoas que estiveram por lá e que palestraram. O Dr. Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB do Rio de Janeiro, obviamente, abriu os debates. Os membros da Comissão do Código de Processo Penal, vocês sabiam que a OAB está com essa comissão acompanhando, né, toda essa questão de reforma? Muito bacana o movimento deles. Além disso, teve também alguns professores, né? Professores e advogados. Vocês devem conhecer o Dr. Gustavo Badaró, que inclusive é reconhecido no país todo, né, pelos manuais de processo penal. Ele é um excelente professor e autor de diversos livros. Teve também o Dr. Geraldo Prado. Esse eu sou fã de carteirinha. Ele hoje é um advogado e também é professor, mas já foi durante um bom tempo desembargador da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e sempre teve um posicionamento garantista, sempre tentou preservar os direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição. O carinho que ele tinha com os advogados era maravilhoso. Então, além do Dr. Geraldo Prado, teve também a participação do Dr. Tiago Botino, da doutora Flaviane Magalhães e mais 2 ministros do STJ. Os 2 são da 6ª turma. O primeiro é o Dr. Rogério Schietti Cruz e o segundo é o Dr. Antônio Saldanha. E ainda a palestra de uma desembargadora federal, que é a doutora Simone Schreiber. Ela também é do TRF. Boa noite, querida. Dinha, não é isso? Boa noite, seja bem-vinda. Então, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo não é repetir tudo o que eles falaram, até porque a gente não teria tempo de debater todos os pontos. Oi, Cláudia, desculpa, meu amor, eu não consegui reconhecer você pela foto. Seja bem-vinda, tá bom? Uma boa noite. Então, eu quero debater com vocês pontos práticos,
como que vocês podem aproveitar essa palestra que foi realizada na OAB para a vida profissional de vocês. Como que vocês vão usar os conhecimentos e os entendimentos desses juristas, desses operadores do direito na sua vida profissional, ok? Foram abordados 3 temas que hoje são muito polêmicos. É a questão das prisões cautelares, das interceptações telefônicas e da colaboração premiada. O mais importante eu acho que vocês têm que ter em mente, por que eles resolveram se reunir? E aí o Dr. Geraldo Prado, ele fala com a sabedoria que ele sempre teve o seguinte: hoje, além das fontes tradicionais do processo penal que nós conhecemos, que são os manuais do direito, que são os tribunais, as leis, essas fontes tradicionais, nós temos também como fonte os maxi-processos. E o que ele chama de maxi-processos? São aquelas investigações de grande repercussão na mídia. São aqueles processos onde estão sendo acusados criminosos, corruptos e que afetam todo o país. Em razão desses processos, dessas investigações, existe uma pressão enorme da sociedade para o combate da impunidade, para o combate desses corruptos, e isso acaba afetando o processo penal. Ou seja, com o intuito de combater a criminalidade, com o intuito de combater a corrupção, diversas garantias, diversos direitos que foram elencados com tanto sacrifício na Constituição Federal, eles estão sendo violados. Então, todos esses juristas e operadores, eles foram uníssonos ao dizer isso. Nós não podemos, sobre o argumento de punir, de combater a criminalidade, violar direitos e garantias constitucionais. Não podemos violar princípios, regras que estão previstas no nosso Código de Processo Penal, no nosso Código Penal. É preciso, para os operadores do direito e estudiosos, ou seja, nós temos o dever de preservar o nosso Estado democrático de direito. Então é essa primeira observação que eu gostaria de passar para vocês, que eu acho fundamental, ok? Vamos falar agora sobre as prisões cautelares. Quem começou a debater sobre esse tema foi... Tô aqui, quem é? Emerson. Oi, Emerson, conseguiu entrar? Que bom, você estava com dificuldade de entrar, no Periscope. Fico muito feliz de você estar aqui. Bareta, seja bem-vinda, Bareta. Então vamos conversar. Primeiro, o ministro da 6ª turma, Dr. Rogério Schietti Cruz. Ele fala das prisões cautelares. Atenção, primeira dica que eu dou a vocês. Professora linda. Oi, querida Rafaela, tudo bom, meu amor? Quem está falando? Emerson, troquei de celular. Que bom, Emerson, agora está podendo falar com a gente. Que legal. Então vamos lá. O que o Dr. Rogério Schietti, ministro do STJ da 6ª turma, é a primeira dica que eu dou a vocês. Quando forem abordar prisões cautelares dos seus clientes, por favor, estudem os julgados do Dr. Rogério Schietti. Ele é a favor do garantismo. Ele tem uma série de julgamentos favoráveis à legalidade, favoráveis aos princípios que regem as prisões cautelares. Um desses julgamentos eu postei no Manual da Advocacia Criminal e postei também no grupo do workshop da Advocacia Criminal essa semana. A gente já vai abordar isso. Bom, mas primeiro vamos falar do artigo 302 do Código Penal. Pois é, quem está falando? Anex Barroso. Seja bem-vindo. Obrigada pela contribuição. Vamos falar primeiro do princípio da presunção de inocência. Quem vem acompanhando os meus periscopes já sabe da questão da execução provisória da pena, que hoje o STF tem um posicionamento de que, se aquele indivíduo for condenado em primeiro grau de jurisdição e se a sentença ela é confirmada na apelação em segundo grau,
pode ocorrer, a execução provisória da pena dele. Mas o que esse ministro diz? Ele reforça, olha aí a importância de vocês juntarem esses julgados quando acontecer o contrário, com relação ao cliente de vocês. Ele reforça que no Brasil é aplicado o princípio da presunção da inocência jurídico. O que é isso? A presunção da inocência ela está vinculada à existência de uma sentença penal transitada em julgado, ou seja, enquanto o indivíduo não for condenado e não tiver esgotado todos os recursos, a culpabilidade dele não está formada, a culpa não está formada. E, portanto, professora, depois de uma aula sobre a questão do tráfico privilegiado não ser mais hediondo, vai ser um enorme prazer, amplo direito. É o tema do nosso próximo Periscope, se todos concordarem, tá bom? Podem deixar registradas várias sugestões, porque o meu objetivo é atender vocês, né? Então vamos voltar aqui ao princípio da presunção da inocência. Ele diz o seguinte, ele critica o artigo 5º, inciso 50, cheguei e não estava conseguindo entrar. Que bom, Jana, mas entrou agora. O artigo 5º, inciso 57, ele fala do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ok? E ele critica o ministro Rogério Schietti, ele acha que o nosso modelo que o Brasil deveria adotar um modelo norte-americano, em que a presunção da inocência ela está vinculada à prova fática. Então, se for provado que aquele indivíduo é culpado, acabou. Mesmo sendo em segundo grau de jurisdição, ele já pode ser preso. Então, o que ele quis dizer? Embora ele seja favorável à execução provisória da pena, o ministro Rogério Schietti defendeu que o nosso modelo constitucional não permite isso, de acordo com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, por favor, recorram ao Dr. Rogério Schietti, do STJ, sempre que tiverem que fundamentar alguma decisão vinculada à prisão cautelar. Outro princípio que ele falou, que eu acho muito importante passar para vocês, é o princípio da legalidade. O que tem acontecido hoje em dia? Os juízes estão prendendo de acordo com a necessidade. Só que prisão, ela tem que ter autorização legal. Existem artigos, artigos do Código de Processo Penal que autorizam, por exemplo, a prisão preventiva, que é o artigo 312 e 313. Mas o que tem ocorrido na prática? Principalmente nesses casos, nesses processos grandiosos que envolvem vários corruptos, os juízes estão prendendo sem ter nenhum embasamento legal para a prisão preventiva. Prendem para obter a possibilidade de uma colaboração premiada, para forçar o indivíduo. Exato. Desculpa, eu não consegui ler, mas é o artigo 301 do Código de Processo Penal. Então, eles estão prendendo para forçar alguém a fazer a delação premiada ou a colaboração premiada. E isso não é admitido. Gente, não é assim que a gente vai conseguir combater. Não é violando direitos e garantias fundamentais, ok? Então, ele preza pelo princípio da legalidade. Só cabe prisão quando existe a previsão legal no Código de Processo Penal ou numa legislação extravagante, ok? Então tá. Além do princípio da legalidade, um outro princípio que é fundamental, que é o princípio da motivação. Esse eu gostaria que vocês prestassem atenção. O que nós temos visto ultimamente? Os juízes, quando eles vão decretar a prisão preventiva, eles são obrigados a fundamentar o porquê dessa decretação. E essa fundamentação ela tem que ser com fatos concretos. Ele tem que analisar o processo propriamente dito. Ele não pode falar, decreta a prisão preventiva pelos próprios fundamentos. O doutor Rogério Schietti chegou a falar
que já chegou ao conhecimento dele decisões que eram meros formulários, onde só colocava com um campo assim, uma linha para preencher o nome da pessoa e a qualificação dela. Então isso é completamente constrangedor, completamente ilegal. Não existe decretação de prisão preventiva sem a devida motivação. Então, os juízes são obrigados a fundamentar e fundamentar com base no caso em concreto. Isso é muito importante, gente. Na minha cidade ocorre sempre isso, decisões padrões, exatamente. É um absurdo, não é só na sua cidade não, Claudinha. Isso existe no Brasil todo. Inclusive, eu postei na semana passada, um julgado do Dr. Rogério Schietti, onde ele afasta a prisão, solta a pessoa, o acusado. Por quê? Porque a decisão não foi devidamente motivada. Então, copia e cola, só troca nomes e tipo penal. Isso é um absurdo, né? Então, gente, decisão que não for devidamente motivada é caso de habeas corpus. Impetrar habeas corpus. Houve constrangimento ilegal. Você tem que saber, como advogado do seu cliente, quais foram os motivos que convenceram aquele juiz a decretar a prisão preventiva. Isso por quê? Porque não é um ato arbitrário. O juiz tem que fundamentar, tá? E aí, se precisa... Não entendi aqui, Emerson. E aí, nesse julgado que eu levei para vocês, eu coloquei no Manual da Advocacia Criminal, coloquei no workshop da Advocacia Criminal, onde ele realmente fala da decisão que é modelo, né? Copia e cola, como a Cláudia falou. Então, fiquem muito atentos a isso. Se eu sou advogada, sim. Simone, sou advogada, querida. Sou advogada criminalista há 20 anos.